Olá, pessoal do Sexto, beleza? Tudo bem com vocês, meninos, meninas? Vamos lá então, vamos continuar aí com o estudo da nossa arte. E hoje nós vamos ver, com a própria imagem, né? Você já está percebendo, nós vamos fazer aí uma viagem no tempo e vamos entender um pouco a importância da dança, né? O elemento dança na história da arte dentro da dança, a dança ritual. O que seria, né, a palavra ritual? Aqui no caso, essa imagem, eles estão dançando ao redor do fogo, porque durante muito tempo o homem que dominasse, né, essa arte de produzir fogo, ele tinha um poder maior do que os outros. Então nós vamos entender aonde entra a arte nisso, aonde entra a dança, aonde entra o teatro, aonde entra a música, porque o ser humano ele sempre teve necessidade de ter em quem acreditar. E dependendo da cultura, nós vamos ver daqui a pouco, dependendo da cultura, acreditavam-se em mais de um Deus. Nós, no caso ocidentais cristãos, cremos em um único Deus. O Senhor, Deus que está lá no céu, cuidando da gente, olhando por nós, o seu Filho Jesus, o Espírito Santo ao lado dele, a Trindade. Sim. Só que existem outros povos que têm uma visão e evoluiu de forma diferente dos povos cristãos. Então nós vamos conhecer um pouco desse universo, como a dança, como um elemento artístico, se ligou a um elemento social, que é a religião, para conduzir a forma de pensar de uma sociedade. Então vamos lá. Vamos pegar aqui então um histórico dessa dança. Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês. Né? Nós temos aí na parte superior a pré-história. Essas imagens elas são da caverna de Adaura, né? E tem em média 400 mil anos antes de Cristo, né? E tem tem-se a impressão de que nesta imagem aí, de cima e de baixo, essas pessoas estão dançando. Elas estão em círculo ou elas estão em linha, em coluna, mas elas estariam dançando. E dançando por vários fatores. Isso sempre foi inerente ao ser humano, às pessoas. Dançar para manifestar sentimentos ou dançar para manifestar gratidão. No caso, quando eles tinham uma caçada e ia muito bem naquela caçada, eles dançavam. E alguém se preocupava em ir lá na parede da caverna e retratar aquela imagem que ele estava vendo daquelas pessoas dançando ao redor do fogo, pulando, celebrando de alguma forma. São interpretações feitas por arqueólogos, historiadores, pesquisadores. Então, há registros primitivos, né? Tem a caverna de Lacroix, caverna de Adaura. Então, também é baseado em pesquisa científica e deduções do que eles estão vendo. Porque essa imagem é uma imagem real dessas cavernas, dessas pessoas com as mãos levantadas, pessoas ali com as pernas abertas. Então dá a impressão que eles estão pulando, que eles estão dançando, que eles estão celebrando alguma coisa. Então, geralmente, as danças eram, os desenhos, né, que deduz-se serem de dança, eram circulares ou em progressão circulares, como é o nome correto, então danças em progressão circulares, e eram usadas tanto para religião, também quanto para recreação. Então, há momentos ali que, pela interpretação que eles fazem, a forma como eles estão fazendo uma reverência, fazendo uma exaltação a alguma entidade mística para eles naquele momento. E outros não, outros eles estão em movimentos recreando, pulando, fazendo alguma coisa, ou movimentos até de guerra, com lança nas mãos. Então são interpretações que são feitas a partir das imagens que são percebidas. Outro outra imagem, né, já entrando
nessa questão. Então nós saímos do período primitivo e entramos no período antigo. Então ainda antes de Cristo. Então nesse período antigo, a dança também vai estar ligada com o que a gente chama de sagrado, que é o mágico, o mundo superior, o mundo dos deuses. Esta imagem aqui, olha, esta imagem dessas mulheres é considerada o conjunto de esculturas mais antigo da história do homem. Então esse grupo dessas mulheres, né, você vê o cabelinho delas aqui preso, então é um grupo de 4 mulheres feitas de argila que foram encontradas em escavações na Grécia e representam, né, mulheres, ou como eles dizem, os oráculos dos deuses, fazendo uma dança circular, porque elas estavam todas juntas nessa posição aí. Acredito que elas eram unidas e se quebraram, né, os braços aí se quebraram ao longo dos séculos. Né? Então, ao longo do tempo, esses povos sempre usaram a dança, seja do mundo primitivo ou do mundo antigo mesmo, gregos, egípcios, sumérios, babilônios, sempre usaram nas imagens que são encontradas em escavações desses povos, desses reinos, desses impérios antigos. As imagens que eles encontram eram sempre de danças circulares ou danças em progressão circular, gerando um ambiente de conexão com o sagrado, com os deuses, com as entidades que eles acreditavam que fazia parte do mundo sobrenatural. Na Grécia ainda ia-se além, né? Eles acreditavam, essa imagem aqui de baixo, né, que é da Grécia, eles acreditavam que os deuses haviam criado a dança. Então eles faziam festas específicas para a adoração aos deuses, onde eles iam dançar. Né? Então a gente está vendo aqui, olha, mulheres e homens aqui dançando em círculo, tem esse aqui fazendo malabares, tem os que estão tocando e tal, porque eles aproveitavam esse momento e as manifestações de arte, a dança, a música, o circo, o teatro, tudo estava envolvido e servia-se também para homenagem aos deuses. Então, tudo que pudesse levar eles a se conectar com o sagrado, com os deuses, com os seres mágicos, eles usavam. E a dança sempre foi esse elemento, porque a dança ela tem essa ligação. Todo mundo já liga a dança com algo alegre, algo para cima, algo que desperta nas pessoas uma sensação de felicidade. Então, assim eles pensavam e assim eles agiam. Mas temos outros povos, olha, na Índia, os povos hindus. Os hindus também têm uma ligação muito forte com a dança relacionada à sua cultura. Só que um pouco diferente de nós também, são politeístas, ou seja, acreditam em muitos deuses. Então, duas danças, eu coloquei 2 danças aqui que são danças, né, muito antigas da Índia, que é a dança Odissi, que é essa aqui de cima. Essa é a dança Odissi. Os movimentos geralmente são executados por mulheres, são movimentos muito bem marcados. E esses movimentos, cada movimento de mão e de pé, para eles é a abertura de mais um portal para eles se ligarem com os deuses. É da cultura deles, né? Então eles usam os movimentos corporais, gestos de mão muito bem marcados, as expressões faciais, o sorriso, os olhos sempre bem abertos, bem arregalados, para trazer essa alegria, para mostrar para os deuses que o ambiente está alegre, colorido e que eles podem chegar. Né? Essa dança Odissi surgiu por volta, né, de 2 séculos antes de Cristo, então 200 anos antes de Cristo. E outra dança desse mesmo período é a dança Kathakali. A dança Kathakali é essa daqui. Essa já é feita por homens, né? E eles usam máscaras, né? Máscaras de deuses, máscaras que representam o rosto de animais. E é uma dança também dramatizada, porque eles usam essas máscaras e as cores representam isso também.
a alegria, festividade. Então, são culturas que acreditam que a dança tem esse poder de ligar. Nós sabemos que a dança, para nós no mundo ocidental, representa festa, representa alegria, e a gente não tem essa conexão tanto de dançar para conectar com Deus, mas faz parte do momento, né, de alegria e de celebração, seja onde for. E por último, também dentro desse período de rituais, dentro desse assunto das danças, trazendo para o lado dos rituais, da conexão com o sagrado, nós temos os povos astecas, que viveram aqui na América, né, no nosso continente, por volta do ano de 1500, 1400, e percebemos também nas pesquisas, nos relatos, nos livros que foram encontrados por padres jesuítas que foram lá catequizar os povos astecas, falavam que eles também eram politeístas, que eles acreditavam nos deuses, que os deuses tinham a forma do abutre, forma do gato da montanha, da serpente, do gavião, etc. Então eles usavam a dança para homenagear muitos deuses que eles adoravam. Então cada povo, cada cidade tinha um deus e eles usavam as festas para celebrar. Uma dessas festas era o festival de Tezcatlipoca, que era o Tezcatlipoca, que é o nome de que dá um nó na língua da gente, era o deus da noite. Então era um deus que aceitava somente a celebração dele a partir da dança. Como é que a gente sabe disso? Os padres jesuítas que vieram para a América nesse período, em torno de 1580, 85, 1590, eles escreveram diários do que eles viram, do que eles encontraram, da cultura, dos costumes, né? Então são registros. O Códice, né? Tá aqui, ó, Códice Tovar, é um livro de registros com imagens, com relatos feitos pelos jesuítas do cotidiano desses povos, dos astecas, das festas que eles faziam, das celebrações que eles faziam, e eles falavam que eles tinham uma maneira muito particular de dançar e de celebrar aos seus deuses. Então, o que a gente percebe, para a gente concluir, é exatamente isso. Independente do povo, independente do local, independente da data, os povos sempre usaram a dança muito mais do que simplesmente como uma manifestação de arte, mas um elemento que estava ligado a todos os seus valores, nos casamentos, nas celebrações e também nesse momento de adoração e de conexão com os deuses, né, nos quais eles cultuavam e acreditavam, ok? Então esse é para a gente poder entender a arte, ela pode migrar para vários campos, ok, pessoal? Então é isso daí, semana que vem nós teremos nossa aula ao vivo, vamos continuar discutindo esses assuntos, foca no conteúdo, foca nas tarefas do capítulo, fiquem com Deus, até qualquer hora.